Fala turminha, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aulinha de matemática. Na aula anterior, nós falamos de geometria, nós vimos as figuras planas e não planas, nós vimos corpos redondos, nós vimos os elementos formadores de um triângulo, a abertura dos ângulos, os elementos formadores dos ângulos, nós vimos quadriláteros, triângulos. E nessa aula de hoje nós vamos seguir falando ainda de geometria. É importante que nós não venhamos esquecer, que o nosso componente curricular continua sendo matemática, que essa aula tem como público-alvo vocês alunos do quinto ano, e que nessa aula de hoje nós vamos falar especificamente dos quadriláteros. Ou seja, nós vimos na aula anterior que quadrilátero é todo o polígono formado por 4 lados e 4 ângulos. Aí hoje nós vamos ver alguns modelos específicos de quadriláteros. Então nós estamos estudando com o livrinho, é importante que vocês estejam com o livrinho de vocês para acompanhar as nossas aulas. Então pessoal, nós vamos para a página 85. Na página 85 nós vamos falar de quadriláteros. Nós vamos iniciar com o exemplo, onde ele fala: com o auxílio de uma régua e o canto de uma folha retangular, identifica algumas características comuns dos quadriláteros representados abaixo e formem 2 ou mais grupos de acordo com essas características. Ou seja, aqui ele vai nos apresentar alguns modelos de quadriláteros. Esses modelos de quadriláteros, a gente vai fazer uma separação entre eles e nós vamos falar de que forma se deu essa separação e quais foram as características. Então, primeiro nós vamos ver quais são os quadriláteros que ele vai nos apresentar. Então, aí nós temos o primeiro quadrilátero, que ele é chamado de paralelogramo. Nós temos também mais um quadrilátero, que é o quadrilátero chamado de trapézio. Eles estão enumerados para que depois a gente faça a separação, falando das características. Temos também aqui um outro quadrilátero, que esse é chamado de retângulo. Nós temos outro quadrilátero, também um trapézio, só que de forma diferente desse, mas também é trapézio. Esse é chamado de trapézio retangular. Nós temos também um quadrado, já falamos dele. Nós temos também um losango, que também é um quadrilátero. Nós temos outro trapézio, aqui é um outro modelo de trapézio ainda. Então, pessoal, vendo esses quadriláteros, vamos analisarmos para vermos de que forma nós podemos separar eles em 2 grupos, em que cada grupo explore habilidades iguais entre si e diferentes do outro. Por exemplo, você acha que esse quadrilátero aqui, chamado de quadrado, ele tem alguma característica que o torne diferente desse daqui, desse retângulo? Você acha que esse quadrilátero chamado de losango tem características diferentes desse daqui chamado de trapézio, a ponto de nós separarmos ele em 2 grupos? Vamos ver? Então, nós vamos separar, esse daqui é o grupo A, esse daqui é o grupo B e esse daqui é o grupo C. Ou seja, grupo A, grupo B e grupo C. Em cada grupo, nós vamos colocar quadriláteros dos que tínhamos ali há pouco apresentado, em que em cada grupo nós temos abordado uma habilidade ou características específicas por grupo, e que essas características venham diferenciá-lo do grupo seguinte. Por exemplo, no grupo A eu coloquei o paralelogramo, no grupo A eu coloquei o losango, no grupo A eu coloquei o quadrado e no grupo A eu coloquei o retângulo. Já no grupo B eu coloquei o trapézio, coloquei um outro trapézio e só esses 2. Já no grupo C, coloquei somente esse trapézio. Eu vou dizer quais foram as características que eu identifiquei para separar por grupo. Por exemplo, no grupo A, eu estou dizendo que todos esses quadriláteros aqui, eles apresentam pares de lados paralelos entre si. Eu estou dizendo que o quadrado tem esse par de lado paralelo entre si e esse outro par de lado paralelo entre si. Então, ele apresenta 2 pares de lados paralelos entre si. Eu estou dizendo que o losango tem esse par de lado paralelos entre si e esse par de lado paralelos entre si. Ele tem 2 pares de lados paralelos entre si.
Já nesse daqui, eu estou vendo que esses dois aqui só tem um par de lado paralelo entre si. Esse daqui também só tem um par de lado paralelo entre si. Então, nesse grupo aqui, eu coloquei os polígonos que apresentam um par de lado paralelos entre si. Já nesse daqui, não encontrei nenhum par de lado que seja paralelo entre si. Portanto, gente, eu separei os quadriláteros, aqueles que têm dois pares de lados paralelos entre si, aqueles que apresentam um par de lado paralelos entre si, e aquele que não apresenta nenhum par de lado paralelo. Dos polígonos apresentados no exemplo anterior, foram esses grupos que eu separei e dessa forma que eu classifiquei para colocar em cada grupo. Você aí também pode fazer da forma que você entender que essa atividadezinha está no seu livro. Então, aí agora, olha, em que grupo cada quadrilátero tem dois pares de lados paralelos em relação ao que nós vimos distante? Qual grupo tem dois pares de lados paralelos entre si? Nós vimos que é o grupo A. Depois ele quer saber em que grupo cada quadrilátero tem apenas um par de lado paralelo. Aí nós vimos que é no grupo B. Depois ele quer saber, no grupo C, cada polígono tem quantos pares de lados paralelos? Nenhum. Nós vimos que no grupo C, nenhum quadrilátero apresenta pares de lados paralelos. E aí, pessoal, entendeu como nós chegamos a essa resolução? Então, vamos avançar com nossa aulinha? Agora nós vamos falar o seguinte: desenhe os seguintes quadriláteros no seu caderno. Você aí vai desenhar um trapézio em seu caderno. Veja, tem 3 tipos de trapézio. Escolha um e desenhe. Vai desenhar também um paralelogramo em seu caderno. E vai desenhar também um quadrilátero. Olha, um quadrilátero que não tenha nenhum par de lados paralelos. Pessoal, dos exemplos aqui colocados, você pode pausar o vídeo, voltar, ver daqueles que nós colocamos lá e desenhar em seu caderno. Então, continuando, com a atividade, observe os paralelogramos representados a seguir e responda as questões. Vamos ver os paralelogramos e aí vamos responder as questões. Aqui nós temos um retângulo e um quadrado. E o que é que ele quer saber em relação ao retângulo e ao quadrado? Vamos ver o que é que ele quer saber? Então, primeiro ele quer saber o seguinte: o que eles têm em comum em relação aos ângulos? O que vocês acham que o retângulo e o quadrado têm em comum em relação aos ângulos? Então, nós vimos que o retângulo e o quadrado apresentam os ângulos internos com medidas iguais. Tanto o quadrado quanto o retângulo têm ângulos internos com medidas iguais a 90 graus. Então, são ângulos com medidas iguais. Depois nós vimos também qual é a diferença entre esses paralelogramos. Qual é a diferença, ou quais são as diferenças que você notou existente entre um quadrado e um retângulo? Primeiro eu notei o seguinte: o quadrado ele tem os 4 lados com medidas iguais. Já o retângulo não. O retângulo tem apenas 2 pares de lados com medidas iguais. É essa a diferença existente entre um quadrado e um retângulo. O quadrado tem todos os lados com medidas iguais. O retângulo não. Ele tem 2 lados com medidas iguais e outros 2 com medidas iguais, mas medidas diferentes entre 2 pares de lados existentes nele. Então, pessoal, essa aulinha ficou por aqui. Nós falamos de quadriláteros, Nós vimos alguns tipos de quadriláteros, as suas características, separamos ele, classificamos. Então, peço que vocês respondam às atividades aí do livro de vocês. Não deixem sem responder as atividades. É importante que você acompanhe as nossas aulas com o uso do livrinho de vocês. Um forte abraço e até o próximo encontro.